Olá, pessoas negras desse Brasil. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Zumbi. Eu sou o José Carlos e estamos aqui mais uma vez com uma grande, uma grande pessoa que vamos entrevistar. E eu passo a palavra para o nosso mestre Lente Negra. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Lázaro Roberto, um dos fundadores do Zumbi Arquivo Afrofotográfico, que foi fundado em 1990 por 3 fotógrafos negros da periferia, Raimundo Monteiro, Ademar Marques e Lázaro Roberto. Então, hoje estamos aqui com essa grande personalidade, Cleusa, que eu conheço ali desde o começo dos anos 80, ali dentro da luta do movimento negro, que ela já estava ali presente, eu também estava e acompanhei um pouco assim, a sua trajetória, enquanto doméstica, uma das pessoas que desencampou essa luta, das empregadas domésticas, criou uma associação ali pelo meado dos anos 80 e levava isso para o campo do movimento negro, até porque a maioria das empregadas domésticas era negra e traz aquele resquício ainda da escravidão e do pós-escravidão. Então eu lembro que isso era muito debatido dentro do movimento negro, e Cleusa, ali deu os seus primeiros passos também como militante, entendendo toda essa realidade que muitas vezes a gente mesmo não percebíamos, acontecia muito isso com a gente enquanto negros, e não perceber que tudo passava pela questão racial, Então foi uma companheira militante, que eu também venho acompanhando no campo da documentação, da fotografia. Então, nosso trabalho, Cleusa, é para isso, A finalidade é essa, Registrar a memória, mas também porque para dar apoio a essa fotografia, que a gente, como arquivo, a gente às vezes documenta, mas a gente não falta informações, Então, às vezes, hoje em dia, historiadores, pesquisadores nos procuram, estudantes, aí tendo essa história ligada à sua pessoa, à sua luta, fica mais fácil, para quem está procurando a pesquisa. Então, esse é um dos objetivos de você estar aqui. Espero que a gente faça esse podcast, essa roda de conversa, flua bastante, para a gente avançar. Eu quero agradecer aqui a Lázaro, a Zezão, por essa oportunidade de estar aqui com vocês para conversarmos, sobre todo esse trabalho desses anos todos e parabenizar também, porque não é fácil fazer um trabalho desse, que é registrar a luta de outras pessoas, e ter esse arquivo fotográfico, com certeza, é muito importante para a nossa história. Porque se a gente não pegar a nossa história e não registrar, os outros vêm e registram de outro jeito, de outra forma, que não tem nada a ver conosco, Certeza. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade e esse privilégio de estar aqui com vocês, Tamo junto, que é uma conquista nossa. A gente agradece muito também de estar com você aqui, de recebê-la, e falar desse tema tão caro, que é o trabalho das empregadas domésticas, das trabalhadoras aqui do Brasil, e sustentam a nação, assim como é uma profissão que, assim como professor, eu sou professor, é uma multifunção, porque a empregada doméstica ela vai para dentro de uma casa e geralmente cuida da casa, da criança e tudo mais, e educa aquela criança, enfim, É psicóloga dos patrões também, entre outras coisas, Cleusa? É verdade. O trabalho doméstico é uma das profissões mais antigas do mundo, porque se a gente for ver lá na história do início, de tudo, a gente vai ver que o trabalho doméstico ele está de forma onde cuidar de criança, cuidar dos mais velhos, cuidar da casa sempre existiu, Porém, nunca foi valorizado e respeitado. O trabalho doméstico ele tem restício do trabalho escravo,
Tem gente que ainda olha para a gente dessa forma, achando que a gente é coisa dentro da casa, que a gente não pode ter família, não pode estudar, não pode ter um salário digno, não pode ter vida própria, dizer não. E ainda hoje, em pleno século XXI, a gente vê mulheres e homens, mas especialmente as mulheres negras, sendo resgatadas de trabalho escravos, né? Ou seja, mulheres com 70 anos e até 80 anos que começaram a trabalhar na infância, né? Caso de trabalhar com 7, 8 anos de idade e ficar a vida toda nessa casa e depois ser resgatada agora. Mas nós estamos nessa luta, afinal de contas, são mais de 80 anos de organização sindical das trabalhadoras domésticas no Brasil. Nós tivemos avanço, sim, não vamos dizer que não tivemos, porque nós tivemos avanço. São 50 anos do direito da carteira assinada, né? Foi a primeira conquista da categoria no Brasil. Depois da carteira assinada, a gente lutou para conquistar direito na Constituição de 88 e tal, né? Então, tivemos avanços, sim, mas ainda precisa ser feito muita coisa por essa categoria, que são mulheres, mulheres negras, né? Muitas mulheres que sobrevivem desse trabalho e mantêm sua família com esse trabalho, né? Correto. Muitas famílias, muitos lares brasileiros são sustentados por mulheres negras domésticas, trabalhadoras domésticas. Creuza, a gente queria saber um pouco sobre a sua origem, sua história familiar, como é que você passa a fazer parte dessa atmosfera que é a Bahia, Salvador e essas suas identidades aí. A minha mãe e meu pai eram trabalhadores rurais, trabalhavam na roça, na lavoura, e meu pai e minha mãe começaram a se gostar jovens, né? Mas meus avós, ou seja, meu avô materno, não aceitava o namoro de meu pai com minha mãe. E aí foi quando eles saíram, minha mãe e meu pai fugiram e vieram para Salvador. Vieram aqui para Salvador, meu pai tinha irmão aqui, que já morava aqui em Salvador, e aí ele veio para cá também, para Salvador, com minha mãe. E aqui eu nasci, eu e meus irmãos. Minha mãe teve 8 filhos, porém só 3 sobreviveu. Então nós fomos os sobreviventes, né? Diante de tanto processo de perca da gravidez e tal, né? E aí meu pai morou aqui em Salvador e minha mãe por um longo período, quer dizer, não foi tão longo, porque ele morreu muito cedo, né? E aí meu pai era vendedor ambulante. Ele fazia o mercado, vendia tempero, peixe, caranguejo. Ele botava um tabuleiro na cabeça e saía mercando, vendendo. E ele era muito rápido, e ele era muito brincalhão, muito alegre, e conseguia ter uma freguesia fiel, que comprava e ele voltava para casa cedo porque conseguia vender tudo e tal, né? Era marqueteiro, seu pai. Marqueteiro, bem conhecido ali em Cosme de Farias, ali pelo Bonocô, né? Ele vendia e tal, né? E depois ele adoeceu, veio a óbito, e minha mãe, que só trabalhou na roça e depois dentro de casa. Ela fazia o serviço da casa. Nunca foi doméstica, né? Só trabalhadora rural. E aí, depois do falecimento de meu pai, ela volta para o interior. E aí ela vai para o interior, leva meus 2 irmãos, um irmão e a irmã, que era o meu irmão Jorge e a minha irmã Maria, que a gente chama de Santinha. Aí levou eles 2 e eu fiquei mais um tempo aqui em Salvador, na casa de um tio, que era o irmão de meu pai. Aí eu levei um período aqui, eu lembro ainda de várias situações, inclusive de maltrato, pela a esposa do meu tio, né, que ela não queria ter mais uma boca ali na casa dela, né? É aquela coisa, não é minha família,
não é minha parenta, Eu sei. né? É parenta dele, não é minha, né? E aí, depois de um certo tempo, minha avó paterna veio me buscar. Veio me buscar aqui em Salvador e me levou para Oliveira dos Campinhos, município de Santo Amaro. E eu levei um tempo morando com minha avó cuidava de mim. Eu lembro que ela me levava para a missa, penteava meu cabelo, tudo aquilo. E depois ela começou a ter problema de vista, né? Que naquela época ninguém sabia, mas era catarata ou glaucoma, né? E ela começou a ter esse problema. E aí ela começou a ter dificuldade de cuidar de mim. Aí ela pegou, me entregou à minha mãe. Minha mãe me levou, porque minha mãe morava em outro município. Minha mãe me levou para morar com ela. Pouco tempo depois, minha mãe se namorou de um cidadão e foi morar com essa pessoa. Essa pessoa não tinha filho e minha mãe tinha 3. E ele reclamava, né, da questão das 3 bocas. Esse assunto sempre está permeando aí, né? Sempre. A vida. Exato. E aí foi quando eu, sendo a do meio e menina, e a cunhada de minha mãe disse, olha, que ela sempre ia para Santo Amaro vender, né? Ela disse, olha, tem uma moça lá em Santo Amaro que está querendo uma menina para brincar com a filha, dela. Que golpe, hein? Né? E lá ela vai ter casa, comida, tal, vai para a escola. E aí, claro, minha mãe, com dor no coração, mas já me entregou para essa... Achando até que ia fazer o melhor para você, que era né? melhor, Porque né? estudar, né? Essa história de trazer uma menina do interior é velha, né, Lá? É claro. Exatamente, né? E a minha mãe também nunca tinha vivido essa experiência do trabalho doméstico, né? Então, ela só conhecia o trabalho da roça, não trabalhar na casa de outra pessoa, né? E aí foi quando eu fui levada para Santo Amaro, e lá, para mim, ali tudo era estranho, porque eu tinha saído da minha família, de perto dos meus irmãos, minhas primas e primos, que a gente brincava, corria, era aquela coisa toda, e de repente eu me vejo na casa de alguém que eu não conhecia, totalmente diferente das minhas origens, né? Do meu cabelo crespo, da minha forma de viver, né? E passo, então, a conviver com essas pessoas, tendo que aprender a conviver. Eu lembro que, além de eu tomar conta da criança, eu tinha que encerar a casa, e, para mim, a enceradeira me assustava, eu tinha medo, né? Não estava acostumado com essa coisa de eletricidade. Eu né? tinha medo da enceradeira de lá de casa também, quando eu era criança, eu lembro disso. E eu lembro que eu fazia xixi na cama. E a patroa me batia porque eu fazia xixi na cama, me obrigava a lavar o lençol pesado para a minha idade, que eu era raquíticazinha, Né? 9 anos de idade, né? E aí lá se vai aquela agonia toda. E a responsabilidade de tomar conta de uma criança, né? De uma criança de 1 ano, que para mim era pesada, e eu lembro que eu tinha que carregar essa criança, e muitas vezes, quando o casal saía com os outros filhos, eu tinha maiores, né? Eu tinha que ir atrás, segurando a menina, carregando a menina pesada para a minha idade, mas eles iam na frente, que nem um casal de namorados, e eu segurando a criança, carregando a criança. Chegava na praia também, não podia tomar banho, tinha que ficar na areia, brincando com a menina, né? Era na areia, brincando ali com a menina, e de vez em quando ela vinha pegar a menina, levava na água, dava banho, mas eu não podia entrar na água, porque eu tinha que ficar com a menina. Então, era a situação. Então, você não foi chamada para ser um membro da família, né? Você ali já estava na condição de trabalhadora. Com certeza. Trabalho infantil. Sim, trabalho infantil, né? E tinha toda essa... Só almoçava depois que todo mundo almoçava, né? E comia o resto das crianças, que as crianças deixavam o resto no prato. Aí a patroa vinha, pegava um prato, aí pegava o resto da comida dos filhos, botava no prato e depois vinha com caldo de feijão e jogava por cima e dizia, coma que está limpo, né?
Então, tudo isso eu passei, mas eu sou sobrevivente. E quando é que você encontra uma casa assim, que paga um salário, né, que ele tem um tratamento, assim, que você possa dizer assim, se é que pode... Obrigatoriamente, a lei do salário passou a ser lei em 88. Depois da Constituição de 88, foi que passou a ser lei a obrigatoriedade de pagar salário para a trabalhadora doméstica. Até então, eu trabalhei em uma casa que ainda não era obrigatório pagar salário, mas essa mulher pagava o salário, né? Mas essa mulher, ela era tão racista, ela era tão... Assim, a forma dela falar, tratar, ela me tratava como se eu fosse um nada, né? E ela pagava o salário. E um belo dia, eu disse a ela que eu não queria mais continuar no trabalho. E ela achava que porque ela pagava salário, e não era obrigada ainda a pagar salário, e ela pagava, ela se achava que ela estava acima de tudo, né? E aí eu disse a ela que eu não queria mais ficar, ela ficou revoltada, porque eu não queria ficar mais no trabalho. E aí ela me ofereceu até 2 salários mínimos. E eu disse a ela que nem que ela pagasse 10, eu continuaria lá. Porque A melhor resposta. aí, né? Porque eu queria trabalhar em um lugar que eu fosse respeitada, né? E aí eu já estava começando a participar do grupo de doméstica, né? Já estava participando do grupo de doméstica, então eu já estava adquirindo como é que diz? Ciência, né? Aliás, não, eu não estava ainda participando, não. Mas eu falei isso para ela, que eu não queria ficar com ela, nem que ela me pagasse 10 salários. E aí, que eu sempre digo que a trabalhadora doméstica precisa ter muito cuidado quando ela pede para sair do trabalho ou é dispensada, porque naquela época, hoje nem tanto, mas naquela época a gente dormia e morava no local de trabalho. E aí, quando eu disse que não queria mais ficar e a patroa achou que aquilo era um desaforo, uma empregada dizer que não queria continuar na casa dela, né? E no momento minha mala já estava pronta, tudo, né? Ela, de último momento, ela mandou eu ir comprar um cigarro. Ela mandou eu comprar um cigarro, né? Enquanto ela fazia minhas contas. E aí eu fui comprar o cigarro, mas, graças a Deus, eu sempre tive uma certa, né? Ajuda divina. E aí eu fui, eu disse, essa mulher me mandar agora comprar cigarro. Aí eu fui, comprei o cigarro, trouxe, entreguei a ela. E aí depois eu fui na minha sacola que já estava pronta, tirei tudo de dentro. Porque eu imaginei que ela podia estar para se vingar de mim, querer fazer alguma maldade, botar alguma coisa e dizer que eu roubei. E aí eu tirei tudo de dentro da sacola, saco de tudo. E aí eu vi que ela tinha tirado umas 2 peças de roupa que ela tinha me dado, né? Então ela tirou, né? Mas a importância da gente ficar atenta para isso, né? Com certeza. E eu peguei, arrumei, podia ter botado, né? E aí eu peguei, arrumei minhas coisas novamente, não disse nada a ela, ela me pagou, me deu meu dinheiro e eu peguei e fui embora, né? Mas para você ver como, né? E aí eu só vim ter carteira assinada e receber que não era o salário também, foi nessa casa que eu trabalhei em Nazaré, que aí meu patrão assinou minha carteira, por sinal eu cheguei lá na casa dele não tinha carteira de trabalho, não tinha RG, identidade, e ele me levou lá no Pedro Melo, para tirar carteira de trabalho, tirar RG, né? E aí foi quando ele assinou minha carteira, né? Assinou minha carteira e tal. E eu só tinha registro naquela época. Então, essa família que você chegou para trabalhar, que você está contando agora, a última, é uma família que lhe tratou de forma digna. Foi. Tinha um tratamento digno, né? Porque assinou minha carteira, pagou meu INSS, começou a pagar meu INSS.
Aí eu já estava com 20 anos, 21 anos, com 21 anos que foi feito isso, né? Mas a gente tinha alguns embates, porque foi exatamente nessa época que eu ouvi o programa de rádio e aí comecei a participar do grupo de doméstica. E essa patroa do casal, né, que assinou minha carteira e tal, ela me ensinou a chegar até o grupo de doméstica sem saber, porque eu vi no programa de rádio, era época de eleição, e tinha uma pessoa que ia ser candidata a vereadora, e essa pessoa que ia ser candidata a vereadora, ela foi entrevistada no rádio. E o locutor perguntou a ela se ela fosse eleita, qual era o projeto dela. Ela disse que ia defender as crianças, as mulheres e as empregadas domésticas. E para mim ali foi uma luz no fundo do túnel, porque eu nunca tinha ouvido ninguém dizer que ia defender doméstica. Era a primeira vez que eu estava ouvindo. E eu ouvi isso no rádio porque o rádio de pilha, naquela época, era o companheiro de todas as trabalhadoras domésticas. Elas sempre tinham um radinho que estava no quarto, porque a solidão nessas residências que a gente trabalha é muito grande. A gente lá está fora da nossa família, a gente não tem com quem conversar. Então, o radinho de pilha era o parceiro onde a gente tinha esse radinho para ouvir no quarto e tal, que era a dependência de empregada, que era lá no fundo, sem ventilação e tudo. Então, diante daquilo, dessa solidão, era um radinho que era nosso companheiro. E esse radinho eu levava para toda parte da casa. Eu levava para o quarto da patroa, se eu estivesse limpando, para o banheiro. E na cozinha ele estava o tempo todo comigo. E um belo dia, na cozinha, lá lavando os pratos, eu ouço essa entrevista. E eu fico atenta a essa entrevista quando ela disse que ia defender doméstica. E aí eu fiquei atenta e o locutor perguntou a ela, e doméstica já tem sindicato? Ela disse, não, ainda não tem. Elas estão se organizando para fundar um sindicato. Ah, é? E onde é que elas se reúnem? E aí essa moça disse, elas se reúnem no Colégio Antônio Vieira 2 vezes no mês, no segundo e no quarto domingo do mês, às 2 horas da tarde. E eu prestei atenção nessa informação. Minha patroa estava deitada, né, porque todo dia depois do almoço ela deitava. E aí, quando minha patroa chega na cozinha, eu aí começo o interrogatório a ela. Agora, quem estava entrevistando ela era eu. Aí eu começava, dona Nilzete, onde é que fica o Colégio Antônio Vieira? E ela aí me dizia, o colégio fica ali, no Garcia. E eu disse, e como é que eu faço para chegar até lá? Ela disse, olha, você pega um ônibus aqui, eu trabalhava em Nazaré, você pega o ônibus aqui, Garcia, vai, quando chega lá, depois do Teatro Castro Alves, no próximo ponto você salta. E aí depois ela me perguntou, por que você está tão interessada no Colégio Antônio Vieira? Eu disse, foi porque eu vi uma mulher dizendo que lá no Colégio Antônio Vieira, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, todo segundo e quarto domingo do mês tem uma missa. E eu quero assistir a missa. Eu não disse a ela do que se tratava. Porque eu sabia que se eu dissesse, ela ia dizer que não era para eu ir. Tá, né? E aí pronto. Daí em diante eu começo a mobilizar as trabalhadoras do prédio que eu trabalhava, né? E minhas parentas, que minha irmã era doméstica, minhas primas também trabalhavam de doméstica. Inclusive, eu tinha uma que trabalhava no mesmo prédio que eu, e eu aí comecei a mobilizar para ir para essa reunião. Ninguém podia, uma não estava folgando, a outra ia sair com o namorado, a outra perguntava se ia dar alguma coisa nessa reunião. E eu sei que eu fui com minha irmã para essa reunião, acreditando que eu ia chegar lá e ia encontrar um auditório lotado. E cheguei lá, para mim foi uma decepção, porque eu cheguei no Santuário Nossa Senhora de Fátima, estava uma reunião com poucas trabalhadoras domésticas, né?
E eu fiquei assim muito decepcionada. E aí o pessoal perguntou como foi que eu fiquei sabendo da reunião. Eu falei como foi. Ninguém conhecia a cidadã, né? Ninguém conhecia a cidadã que deu essa informação na entrevista. Mas essa pessoa, ela não sabe o bem que ela me fez a mim e a outras. E a toda a sociedade. E a toda a sociedade, né? Ela estava candidata, utilizou o nome do grupo, né, para poder chamar a atenção das domésticas, né? Mas ela atingiu uma doméstica que ficou atenta à entrevista dela e às informações e foi até o grupo e daí não saiu mais. Multiplicadora. Fui multiplicadora. E outra coisa, eu ouvi a informação dessa reunião, qual era o objetivo daquele grupo. E eu amei a resposta, né? Eu amei o objetivo. Quando o pessoal que estava lá dizia, né? Tinha uma professora, Conceição, que ela dizia: casa de patroa não é a casa de vocês. Vocês é que têm que lutar pelos direitos de vocês, porque se vocês não lutar, ninguém vai lutar por vocês. Vai ter agora um congresso em 85, em Pernambuco. É importante que a Bahia esteja lá, vocês daqui da Bahia estejam lá nesse congresso, que é para lutar por direito, tal, tal. Então, eu disse, é esse que eu quero, esse grupo. E, a partir daí, eu não saí mais desse grupo, né, que foi um divisor de água na minha vida, com certeza. Né? Esse congresso é em 85? Em 85. Bom. Então, eu começo a participar do grupo em 84. Em 85, eu participo do 5º Congresso Nacional, que já era o 5º Congresso Nacional de Trabalhadoras Domésticas. Foi em Pernambuco, né? E, para mim, ali foi maravilhoso eu participar daquele congresso, porque eu pude ver doméstica de quase toda a parte do Brasil, de todas as regiões, e eu pude ver que aquela coisa que a gente falava daqui, de Salvador, da Bahia, que a gente não tinha direito, que a gente não era respeitada, eu pude ver naquele 5º Congresso doméstica de todo o Brasil falando a mesma coisa. A diferença que eu pude perceber é que as domésticas do Sul e do Sudeste, né, elas tinham as condições melhores do que a do Norte e do Nordeste. Por exemplo, lá o pessoal de São Paulo já tinha algumas que recebiam salário, ou até mais do que o salário, mesmo a lei não tendo obrigado, não sendo obrigada ainda, mas elas recebiam, né? Então, para mim, foi importante. Foi lá nesse 5º Congresso que eu conheci Laudelina de Campos Melo, já idosa, mas estava lá no nosso congresso, porque Laudelina tem uma história muito significativa da nossa luta. Laudelina foi a primeira mulher trabalhadora que começou a organizar as domésticas no Brasil e criou a primeira associação em 1936. Então, eu conheci Dona Laudelina naquele congresso, além de conhecer Benedita da Silva, que era deputada estadual na época no Rio de Janeiro. Então, aquele congresso foi também, para mim, uma fonte de divisor de água, foi onde eu pude sair de lá fortalecida e, com certeza, que o grupo aqui da Bahia não podia parar. E aí eu continuei. Em 86, a gente fundou a Associação das Trabalhadoras Domésticas, empregada doméstica na época. Fundamos a Associação das Empregadas Domésticas da Bahia, porque até antes da Constituição a gente não podia ser sindicato, só a partir da Constituição de 88, né? Que a gente aí conquistou o direito de se organizar em sindicato. Aí, inclusive, a nossa Via Sacra também lá no Congresso foi importante na Constituição Federal, né? Naquele momento que estava elaborando a Constituição Federal, nós, domésticas, tivemos participação ativa. Claro que as domésticas de São Paulo, do Rio, elas, pelo fato de estarem mais organizadas, não eram sindicatos ainda, mas era
associação. Elas iam, um grupo maior de São Paulo e Rio ia para Brasília. Aqui de Bahia, a gente ia em 2 ou 3, a gente buscava recursos com a SESI, com outras organizações, para que a gente chegasse até Brasília, né? E foi lá que a gente conseguiu, inclusive, na Constituição de 88, as categorias que mais tiveram ações lá no Congresso foram trabalhadoras domésticas e trabalhadoras rurais, né? Que foi quando se conseguiu os direitos, tanto os trabalhadores e trabalhadoras rurais, como nós domésticas, que conseguimos, fomos recebidas por Ulisses Guimarães, que na época era presidente da Câmara, né? E ele nos recebeu forçadamente, porque não foi fácil, e a Benedita da Silva, que aí já era deputada federal constituinte, nos ajudou a chegar até a Câmara, né, nessa audiência, mas foi uma luta para a gente entrar, e a gente entrou, um grupo de domésticas, mais de 30 domésticas, a gente conseguiu entrar e acampamos lá nos tapetes vermelhos lá do Congresso, e a gente disse, a gente só sai daqui depois de ser atendidas, de ser recebidas pelo presidente da Câmara. E aí foi quando ele nos recebeu e a gente entregou nossa pauta de reivindicação, e eu lembro que foi dado a palavra a Lenira de Carvalho, que na época era presidenta do Conselho Nacional das Domésticas, ela que falou, né, a Lenira, e Lenira falou para ele, nós somos domésticas de todo o Brasil, estamos aqui para reivindicar, exigir de vocês, seus deputados e deputadas, que na Constituição garanta os direitos das domésticas. E a gente estava com umas camisas que dizia assim, Constituinte sem direito das domésticas não é democrática. A gente com a camisa assim, todo mundo vestida com essa camisa, e aí Ulisses nos recebe e começa a fazer aquele discurso e dizer que tinha uma doméstica na casa dele, que tinha 30 anos na casa dele, e que ela, a minha empregada doméstica, é como se fosse da família. E aí, quando Lenira pega o microfone para falar, Lenira aí diz para ele, e todos eles ali, nós não somos da família e nem queremos ser da família dos senhores. Nós queremos ser reconhecidas como trabalhadoras domésticas que faz parte da classe trabalhadora desse país, e se o senhor reconhece que a sua empregada, que tem 30 anos na sua casa, ela é uma pessoa que trabalha na sua casa e não é da família, que o senhor levante o crachá na hora de votar a favor dos direitos das domésticas. A maior prova que o senhor pode dar de reconhecimento dessa categoria é o senhor votar a favor dos nossos direitos. Tanto o senhor como os demais que estão aqui na Câmara, que também foram eleitos pelo voto das domésticas, né? E aí foi quando a gente conseguiu, na Constituição de 88, o direito ao salário, 13º, tivemos direito ao aviso, e aí pingou uns direitinho em 88. E a gente queria mais, a gente queria FGTS, queria as horas extras, e a gente saiu de lá revoltada, porque não conseguimos todo. Na Constituição, quando a gente conseguiu salário, 13º, aviso, né? Folga aos domingos, que não era obrigado até 88, não era obrigado dar folga aos domingos, e aí a gente conquistou na Constituição, mas mesmo assim a gente não saímos felizes, não. Porque a gente queria horas extras, adicional noturno, queria todos os direitos dos outros trabalhadores e trabalhadoras. Mas a Ibené, Benedita da Silva, dizia para nós, gente, não se conquista tudo de uma vez só. Infelizmente, o Congresso, vocês sabem, são os patrões. Eles jamais iam aprovar tudo de uma vez só.
a gente tem que ir lutando para ir conquistando aos poucos. Aí a gente continua lutando e aí só agora que a gente conseguiu os outros direitos, né? Mas a criação do sindicato. Aí, ó, fazer uma pergunta, mas tem a ver com isso, mas é sobre a sua relação, nessa trajetória toda, como é que foi a sua relação com o movimento negro, né? De vocês como domésticos, você e as outras domésticas, né? Assim, essa relação, né, de vocês chegar ao movimento negro, né? Porque é uma pergunta que a gente faz a todas as entrevistadas, né? Porque também é uma coisa que é muito importante, né, na nossa luta, né, de cada um, né? Hoje a gente reflete muito isso, né? Se não fosse o movimento negro. O movimento negro foi muito importante para mim. Como me deu régua e compasso na questão racial, né? E eu comecei a participar primeiro do grupo de doméstica, através do programa de rádio, e depois que eu já estava participando do grupo de doméstica, tinha uma companheira que foi fundadora do grupo, né? Que depois ela passou no vestibular, foi trabalhar na Caraíbas Metais, e aí não participou mais do grupo, mas ela disse que tinha entregado o cajado a mim. E aí, Cláudia, ela falava do MNU, falava de Luísa Bairro, e depois que Cláudia saiu, eu fiquei curiosa para conhecer o MNU. E fui numa reunião do MNU. Eu lembro que, na época, se reunia o MNU, o pessoal se reunia ali na escadaria que sai de Nazaré e dá lá nas Sete Portas, né? Acho que era Secup, não sei. Isso foi Secup. Em várias localidades eu lembro desse local. E era ali perto onde eu trabalhava, em Nazaré. E aí um dia eu fui na reunião, eu cheguei lá na reunião, o pessoal estava lá reunido, eu cheguei, me identifiquei e tal, e comecei a participar da reunião. Era um grupo mais acadêmico, né? Jadir Brito, tinha Luiz Alberto, que não era acadêmico ainda, né? Não tinha frequentado faculdade, mas tinha a professora Ana Célia, tinha Luísa Bairro, tinha outros militantes, né? Alguns não estão mais entre nós, que é o caso de Jonatas Conceição. E aí eu chegando lá e ouvindo a conversa deles, eu disse, tem a ver comigo. E eu lembro que na época eu era da Assembleia de Deus. Eu era da Assembleia de Deus e eu fui para aquela reunião e eu senti que eu não era bem recebida. Eu não era bem recebida ali, porque a maioria deles eram do candomblé. E quem não era do candomblé não tinha religião nenhuma, né? Né? Mas a maioria era. E aí eu cheguei de mansinho e disse, aqui também me pertence. E eu não vou deixar de participar. E eu estava sempre lá na reunião. Sempre eu ia na reunião. Eles não diziam, seja bem-vinda, mas não dizia, saia. Estava por lá, né? Estava por lá, e eu continuei participando e me maravilhando com as discussões da questão racial, porque o negro e a negra sofria as várias violências, a violência policial. E aí eu fui entendendo que eu não entendia essa questão racial. Inclusive, o meu cabelo ele tinha que estar alisado. Se não tivesse alisado, eu não... Ou de lenço, eu estava de lenço, ou cabelo alisado, né? E através dessa participação no movimento negro, no MNU, eu passo a observar da forma que as mulheres negras se vestiam e o seu cabelo, né? Aí usava muito aquele black, né? Luísa Bairro, Valdeci, Sayonara, várias mulheres, né? Célia, né? A professora Ana Célia, né? E Lindinalva, né? A Lindinalva
Lindinalva de Paula veio bem depois, mas Uma teve Barbosa. teve a outra Lindinalva, né, que estava lá presente sempre, né? E aí participei bastante, aprendi, bebi da fonte, participei de vários congressos, Eu lembro. né? Participei de vários congressos do MNU, participei de encontro de mulheres negras, né? Teve um que me marcou demais, que foi no Rio de Janeiro, foi aqui em Salvador, um encontro de mulheres negras, onde eu pude ver a discussão das mulheres negras sobre as violências diversas que a mulher negra sofre nos meios de comunicação, nas novelas, em tudo, né? E uma coisa que emocionou todas que estavam lá foi o depoimento de Adriana, né, que é do MNU do Rio, quando ela falou que ela era uma mulher negra, que foi uma menina negra, que nunca tinha ouvido ninguém dizer que ela era bonita, que ela era inteligente, que ela era capaz, nem a própria família dela, que ela nunca tinha ouvido dizer. E que na escola ela era tratada de forma racista, e ela disse, por isso é que eu digo todo dia para meus filhos e minhas filhas, vocês são lindos, vocês são capazes, vocês são inteligentes, você pode. E ela disse que ela dizia isso todos os dias, né? Então aquilo me emocionou, porque eu, quando era criança, eu ouvia era porca, lerda, demente. Era dessa forma que eu era chamado o tempo todo. Então, quando eu vi a Adriana falando aquilo, eu lembrei de tudo, né? Então, foi muito importante. E, com certeza, o movimento negro, o MNU especialmente, me deu muita... me fortaleceu muito na minha identidade negra, do meu cabelo, de me aceitar, de me amar como eu sou, né? Foi muito importante. Rapidinho. Vamos bater esse assunto de uma forma mais ampliada ainda com as imagens. Bora. E a gente... Rebeca, você tem uma foto de Cleusa que ela tá discussando no MNU. Essa foto aí, acertou. O dedão do MNU e o oitavo congresso, né? Uhum. E aí, o que você Muito vê essa bem. imagem? O que desperta em você? 10 anos do MNU. Você já estava aí. Tá vendo? É Menino. importante. Você lembra o que você falou nesse dia? As aulas que você ouviu. Menino. O cabelo já estava... Sim, meu cabelo aí crespo. Crespo. Meu cabelo crespo aí, estava crespo. É importante, né? Aí foi também 300 anos de Zumbi, né? Foi em 95. Olha eu ali. Foi uma grande passeata do Campo Grande até a Praça Se você Municipal. puder chegar a tirar a coisa, joga pro outro lado. Aí ela é essa aqui. Sim. Então, as trabalhadoras domésticas, né? Já estava aí na luta, né? Quer dizer, participando da história, né? Valendo história, participando, né? Então, é muito importante, né? Mas tem uma foto mais simbólica que é a colorida, Raquel. A foto que tá ele e as companheiras. Não, outra. Ele e as companheiras. São várias mulheres. E essa é a primeira foto do sindicato. Essa foi a Aí primeira. você pode botar ela toda. A primeira diretoria do sindicato, 90 aí. 90, né? Dia 13 de maio de 1990, né? 90, exatamente. O dia fundado o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Exatamente. Então, essa foto, quando você vê hoje, depois de mais de 34 anos, né? Aproximadamente. Vai fazer 34 agora em maio. 13 de maio agora. O ano foi fundado no Zumbi também, 90. 34. 34. É um redondo esse ano 90. Com certeza. E aí você reconhece alguma delas, Cris? Eu conheço todas. Algumas não estão mais entre nós, outras se afastaram,
ou se aposentaram, não está mais, mas ainda tem algumas aí, eu sou uma delas, Maria do Carmo também. Uma pergunta, Creuza, de lá para cá, assim, essa luta da associação, de vocês fazerem o sindicato, veio 88, a PEC das domésticas simbolizou o que para vocês, a conquista da PEC? Que, na verdade, Zezão, a gente luta, sempre na luta, para garantir o que tem, para manter o que já conquistou, fazer, como diz a música de Edson Gomes, que a gente sempre, quando a gente tem chance de botar na rádio, botar uma propaganda e tal, a gente sempre bota: vamos, amigo, lute, vamos, amigo, ajude. A gente sempre bota, significativa, com certeza. As letras das músicas dele, com certeza, são significativas, mas essa a gente sempre usa, né? Aí, então, a nossa luta é uma luta histórica, que tem mais de 80 anos, e cada conquista ela é importante. O direito da carteira assinada, 50 anos, apesar da maioria não ter registro em carteira, mas foi uma conquista importante. Claro que 2000, agora na PEC, a gente teve mais visibilidade, inclusive a nível internacional, né? Através dessa conquista, que foi também uma grande luta, desde o primeiro mandato do presidente Lula, o primeiro mandato dele, depois no segundo, depois com a presidenta Dilma, a gente foi avançando, conquistando aos pouquinhos. A conquista na Constituição de 88 também foi importante, porque nos deu direito a organizar em sindicato, então isso foi importante. Mas de todas as conquistas, a nível nacional, foi a PEC, né? Foi a PEC que garantiu o direito do FGTS, obrigatório, seguro-desemprego, acidente de trabalho, salário família, né? Deu direito também à carga horária, que a gente antes podia trabalhar horas que não contavam, né? Agora, claro, ainda continua descumprindo, os patrões e patroas ainda continuam descumprindo a lei, a categoria ainda continua aceitando as propostas de trabalho indecente, que é trabalhar sem carteira, é trabalhar sem pagar previdência, mesmo tendo os direitos garantidos. Tem muitas que não têm conhecimento e até algumas que têm, mas para não ficar desempregada, aceita, né, o trabalho, até porque essas mulheres são a remo de família, elas precisam manter sua família e a maioria também é mãe sola. E então, para ela manter a sobrevivência dela e da família dela, muitas vezes ela se assujeita a determinadas situações, que é trabalhar sem carteira, trabalhar por menos que salário. Porém, com certeza, a gente teve avanços importantes com a PEC. A gente tem, inclusive, hoje uma federação nacional, que essa federação tem sido a porta-voz da nossa categoria e tem uma atuação muito presente no Congresso, em tudo que é parte, né? E a nível internacional. A gente também tem uma confederação latino-americana e caribenha, que eu já representei o Brasil nessa confederação, e temos uma confederação internacional, uma federação internacional. Então, hoje, as trabalhadoras domésticas ela têm uma visibilidade importante, né? Tanto que na pandemia foi uma situação muito difícil, inclusive a primeira doméstica que veio a óbito na pandemia foi uma trabalhadora doméstica, que os patrões que vieram da Europa acabaram contaminando ela veio a óbito. Então, a gente tem vivido momentos muito difíceis, como, por exemplo, o trabalho escravo, que tem sido hoje notificado. Hoje já existe, a lei já permite
que seja fiscalizado o local de trabalho quando há denúncia, pode ser feita uma fiscalização, os auditores e auditoras fiscais podem ir no local para averiguar, antes não podia. Para mim, isso é uma conquista importante. A questão do trabalho infanto-juvenil, que foi proibida até os 18 anos. Claro que a gente sabe que ainda tem meninas e meninos no trabalho doméstico, especialmente as meninas trabalhando ainda no trabalho doméstico, mas existe um decreto que tornou o trabalho infanto-juvenil pior forma, né? Mas a gente tem aí o trabalho escravo, que, infelizmente, a justiça é conivente, e eles lá, né? Não sei se vocês souberam do caso de um desembargador que foi feita uma denúncia que essa trabalhadora trabalhava na casa dele de forma escrava, sem dinheiro, sem salário, um desembargador. E aí os auditores fiscais foram lá, retiraram a trabalhadora da casa, e esse homem conseguiu trazer a trabalhadora de volta. Por sinal, a trabalhadora é surda, né? É surda, mas nunca houve o tratamento, né? O cuidado, nunca estudou. Então, aí a gente ainda vê a questão da impunidade dos três poderes que nos emprega, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Eles ainda são muito omissos, ainda são muitos coniventes com as violências praticadas contra a trabalhadora doméstica. Mas a gente teve avanço, sim. Aqui na Bahia, em Salvador, tivemos um conjunto habitacional que a gente colocou o nome de 27 de abril, que é um conjunto, são 80 unidades. Para nós, é uma gota d'água em um oceano, mas é uma política pública importante para a nossa categoria, que, inclusive, quem mora nesse condomínio, uma boa parte morava no emprego, porque não tinha condições de pagar aluguel ou comprar casa própria. E, através do governo, foi no governo de Jacques Wagner, que era governador, e a gente levou 6 anos negociando esse conjunto habitacional. E a gente dizia o tempo todo, não queremos casa de pombo, a gente quer apartamento com garagem, com creche e com salão de festa. Infelizmente, não deu para ter o salão de festa, mas tem o espaço da creche, que a gente ainda continua lutando para que essa creche funcione de fato, mas as trabalhadoras estão lá pela primeira vez, alguma pela primeira vez tendo sua casa, né, própria, seus apartamentos. E isso, a gente quer isso em todo o Brasil e queremos mais aqui na Bahia, em Salvador, né? Mas é isso. Foram conquistas importantes. A PEC, a moradia, a visibilidade que a gente tem. A gente teve hoje a gente tem uma convenção internacional, que é a 189, que a gente conquistou em Genebra. Foi maravilhoso a gente ir lá em Genebra, na conferência do trabalho. Estávamos 6 trabalhadoras domésticas daqui do Brasil e outra de outros países, e a gente conseguiu uma convenção, e a nossa participação foi importante para criar o formulário do que ia ser discutido lá em Genebra. Foi muito bom e, com certeza, são avanços. Agora, tem muitos que, se pudesse, a gente voltava à época do chicote, né? Eles não conseguem nos ver com direito, eles não conseguem ver a gente na faculdade, morando em lugar decente. Tanto que esse conjunto habitacional, que é lá perto da Paralela, as domésticas sofreram perseguição quando receberam os apartamentos lá, né, nesse local. Porque, na cabeça das pessoas, é para elas estarem morando no despenhadeiro, né, no local de risco, e não em apartamentos, lugares próximos do final de linha e tal, né? Então, inclusive, Zezão e Lázaro, a gente tem também trabalhadoras domésticas hoje que avançaram na escolaridade. Nós temos 3 trabalhadoras domésticas no sindicato que são formadas
2 em pedagogia, né? E continua trabalhando, porque a Rosângela, ela é formada em pedagogia e trabalha há 22 anos na mesma casa, né? E hoje ela está fazendo mestrado, né? Tem Lindy também, que é doméstica e também se formou em pedagogia. Tem Marinalva, que começou a se alfabetizar aos 16 anos e se formou em Direito. Agora é a luta para conseguir a carteira da OAB. Para nós, nada é fácil. E eu sempre digo, ninguém vai abrir porta cordialmente para nós. Ou seja, portas cordialmente para nós não vão. Então, a gente precisa ter a nossa consciência que eles que têm os privilégios, eles e elas que têm seus privilégios, jamais vai nos conceder que a gente estejamos lá. Então, e agora também eu recebi o título, né, de doutor honoris causa pela parabéns. Universidade Federal da Bahia. Foram 2 anos, um grupo de pessoas do nosso métier lutando lá dentro da universidade para que fosse concedido a Creuza Oliveira o título de doutor honoris causa, que para mim esse título não é meu, é da luta, é das mulheres negras, é das trabalhadoras domésticas, é de todos e todas nós, né? Então, foram essas conquistas e outras virão, eu tenho certeza, com certeza, né? E a gente luta para formar novas lideranças. Creuza não é eterna, eu tenho já 40 anos de luta, porque eu começo em 84, nós estamos em 2024. Quantos anos, né? Então, são anos de estrada, de luta, e muitas vezes algumas não acreditavam que a gente chegasse até... Eu sempre acreditei. Tanto que quando eu saía escondido lá na casa da patroa para participar das coisas e não falava nada para ela, eu acreditava sim que a gente ia conseguir. E eu lembro de uma vez que a patroa disse para mim que a gente ia levar uns 50 anos. Isso ela me falou em 85, em 86, onde eu estava participando de um debate na TVE, quando dizia empregada doméstica, luxo ou necessidade. E ali gravava para apresentar depois. E participou eu, Luísa Bairro, e mais algum pessoal do Ministério do Trabalho e tal. E eu fiz questão, que gravava para apresentar depois. E aí eu fiz questão que minha patroa visse essa entrevista, ou assistisse essa entrevista. E eu fiquei, nessa época, eu morava no local de trabalho, e eu fiquei dizendo para ela, olha, vai passar. E ela se fazendo de... fazia cara de paisagem, né? Aí, quando chegou no dia, eu disse, é hoje a entrevista. A senhora liga a televisão aí. Quando ela ligou a TV, que viu, ela sentada fazendo crochê. Aí, quando terminou, ela disse, Creuza, daqui a 20 anos, 50 anos, vocês vão conseguir o direito. Aí eu disse, não, vai ser na Constituição agora, de 88. Aí, quando aconteceu, eu já não estava mais na casa dela, tinha saído, que a gente teve um quebra-pau, e aí eu saí da casa, ela me ligou. Parabéns, você é danada. Foi isso que ela disse, né? Então, a gente precisa acreditar no que a gente faz. Porque se a gente não acreditar em nós e no que a gente faz, nada dá certo, né? Então, com certeza, nós tivemos avanços importantes. Que legal, viu, Creuza? Lázaro, vamos nos dirigir às palavras finais aí. Então, isso, né, Creuza? Eu lhe agradecer, muito obrigado, né, por você estar aqui narrando toda a sua história, a história não só sua, mas da luta da empregada doméstica, né? Foi uma luta que não termina, depois de 40 anos, né? Não termina, né? Acho que tem muita coisa ainda para ser conquistado, né? É só, como você mesmo falou, é só uma parte, né?
Então, você está de parabéns, né? Você e todas as outras companheiras, né, na trajetória. Então, isso para o Zumbi é muito importante a gente ter, né, esse depoimento, né, da sua trajetória, da sua luta, né? Porque como fotógrafo, como eu falei, né, isso vai enriquecer mais as fotografias, né? Eu quero agradecer pela oportunidade que você e Zezão também estão me dando de estar aqui. Os registros que eu me vi aí em 88, em vários momentos, coisa, né, que eu nem sabia que tinha essas fotos, né? Isso é importante. Esse registro é fundamental para a história do nosso povo, e eu sei que não é só a minha que você tem aí, mas de muitos militantes e militantes, claro. Homens e mulheres. Homens e mulheres, né? Então, eu só tenho a agradecer essa memória viva que o Zumbi tem feito com todos e todas que têm essa militância, né? A gente tem que deixar isso para nossas gerações, para os nossos jovens. Esse é o nosso propósito. Com certeza. Então, parabéns. Tá bom, muito obrigado mais uma vez. Valeu. Eu que agradeço. Este episódio teve fotos dos fotógrafos